Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Plenitude. Hoje a gente está aqui com uma amiga que é protetora dos animais, ou melhor dizendo, defensora. Ela é psicóloga e é a Maria Cláudia Rodrigues. Maria Cláudia, querida, seja bem-vinda. Muito Eu obrigada. tenho certeza que eles vão adorar conversar sobre o que a gente vai conversar hoje. Sobre o que é mesmo? Animais e espiritualidade. Animais. Os pets. Qual pet que você tem em casa? Vamos falar um pouquinho deles? O que são esses animais na espiritualidade ou a espiritualidade com esses animais? É pano para manga. Eu podia fazer 10 programas sobre isso. Sim. Que eu não ia cansar. Hoje mesmo a gente estava conversando, eu estava contando as histórias dos meus pets, né? É um assunto realmente delicioso. Então, Maria Cláudia, qual é o papel dos animais na Terra? Os animais, eles são nossos irmãos. Eles vieram à Terra para coexistir com toda a criação de Deus e são criaturas maravilhosas e que estão para evoluir conosco. E o nosso papel é fundamental nessa evolução. Por mais que a gente veja que tem muitas pessoas que não dão a atenção devida aos animais, a gente sabe que é uma diferença muito curta entre Deus e a gente e a nossa alma para os animais. Quer dizer, essa distância é muito curta. Uhum. O que acontece? A diferença deles para a gente é que nós temos a inteligência, o que para eles é só um fragmento, né? Eles têm mais a intuição, né? Que deles é bem assim, forte. E a gente tem também o senso moral e o livre-arbítrio. No caso deles, é só uma açãozinha que eles têm essa liberdade para viver. Que bom. A gente, quando pensa assim em animais na Terra, a gente imagina a quantidade de seres, né, que existem por todo lado, né? E eu acho que é uma das coisas mais fantásticas da natureza, mais bonitas, assim. Às vezes eu paro com o meu mesmo, né, com os meus... Eu tenho 2 gatos, né? Pela primeira vez eu tenho gatos, eu sempre tive cachorro. Mas eu tô amando. E às vezes eu fico parada assim, contemplando a beleza deles. É incrível, né? Como é que pode existir a perfeição do caminhar, do olhar, das posições? É uma diversão só ficar olhando. Brincar com eles, então, de pique, é uma coisa assim que eu amo. Assim. A gente brinca no jardim, um de pegar o outro, eu fico pensando, gente, mas é só um bichinho, né? É só um bichinho, como é que pode, né? Ele entender como você está brincando, como você está organizando, eles são fantásticos, né? Eles te respondem, né? Do mesmo jeito que se você não tiver um dia, não tiver bem, teu gato, teu cachorro, até teu passarinho, teu coelho, ele vai estar mais ou menos ali tendo aquela reação. Pois é. O que é alma-grupo? Alma-grupo, ela é uma das formas de se explicar como é que acontece a volta do animal para a espiritualidade antes de reencarnar. Uhum. Então, tem uma explicação que é mais ou menos assim, de acordo com a vibração do animal ou do porte, né? Porque a gente tem, por exemplo, alma-grupo para vacas, bois, gado, porco, animais maiores, mamíferos maiores, e tem pequenos até chegar aos insetos. E tem um lado oriental que explica o seguinte, para a gente entender melhor. Você imagina que saiu lá, se desprendeu de uma alma-grupo, um boi. E ele veio passar aqui na Terra essa experiência. De alguma forma, ele passou por alguma coisa que aquele grupo que está lá em cima não passou. Então, aquele animal vai, por exemplo, é como se ele fosse com uma cor azul clara. Quando ele chega nessa alma-grupo, que estão todos ali, ele vai e leva como colaboração essa cor, que acaba dando o tom azulado, a cor branca que estaria nessa alma-grupo, vamos dizer, como se fosse um balde de água, né? Uhum. Então, ele já leva aquilo e todos os outros animais daquela alma-grupo são beneficiados com aquela experiência. E assim eles também vão evoluindo. Olha,
É como se o princípio inteligente já tivesse se organizando Sim. ali com cores, né? Para que ele pudesse passar por aquela experiência, amealhando todas aquelas situações em que os animais vão aprendendo, né? Durante também a Vai sua sendo impresso na existência. alma mesmo. Pois é, esses aprendizados deles nas existências são muito interessantes, né? Quando a gente começa a ler os livros de Allan Kardec. São. Eu me lembro até que tem um do André Luiz, o Ação e Reação, aonde ele fala que lá onde tem os umbrais, né? Quando eles iam lá trabalhar e ver, eles encontravam cães, né? Que ajudavam no trabalho, que ajudavam em toda a organização, que estavam ali propositalmente, que tira um pouco aquela ideia de que os cães reencarnam automaticamente, mas não ficam na erraticidade, né? Não. E Se for tem necessário, todo um eles ficam. trabalho também com eles, né? Então, assim, tem cão também nas colônias espirituais, Sim. tem gato, tem outros animais, não é verdade? Como eles plasmavam, né? Plasmam em nosso lar e em outras colônias, né? Se eles querem ter ou trazer mesmo um animal durante algum tempo. Eu me lembro que um dos livros que eu li, que era a Desencarnação dos Animais, e é escrito por um veterinário. E ele fala sobre isso, ele fala sobre como esses animais às vezes são chamados pelos seus donos pelo amor. Então, toda relação que se dá com os animais, para ser a mais perfeita possível, e isso ao longo a gente vai falar mais, é através do amor. É através do amor. Mesmo aqueles que a gente acha que são mais terríveis ou peçonhentos. Maria Cláudia, os animais têm consciência? Tem, eles têm consciência. Existem estudos já há muito tempo. Em 2012, um canadense neurocientista, o Philip Lowe, ele escreveu um artigo e ele deu palestras em vários lugares no mundo, e ele falou: não podemos mais dizer que não sabíamos, porque a gente sabe que existem diferenças, mas também foi comprovado que tem áreas do nosso cérebro que são iguais às áreas dos animais, e são áreas onde estaria ligado a consciência. Então, eles têm essa sensação, eles dizem que eles são sencientes, eles têm a noção do que está acontecendo no entorno dele, eles têm noção e sentem medo, frio, calor, felicidade, prazer. Ele sente, né? E aí, no caso, a gente vai falar um pouco de uma parte chata, que é o matadouro. Um animal que está ali na fila, ele sente, porque ele sente a dor do outro, o outro grita, o outro sente dor, né? Então, quer dizer, essa dor vai para o animal, não é uma coisa simplesmente à toa. Ele sabe que ele vai sofrer e ele sabe que tem outros sofrendo e morrendo. É bem desagradável mesmo, espiritualmente, eles contam o que é um matadouro. A gente tem também em alguns outros livros relatos que são muito chocantes em relação a isso, né? Como que a gente começa a entender até a questão do consumo de carne, né? Às vezes a gente olha para a carne e diz assim, isso é um bife. Aquilo não é um bife. Aquilo é um pedaço, Sim. né, de um ser que estava ali, que sofreu e que você está colocando para dentro do seu corpo, aquele sofrimento, né? Então, quando você começa a estudar energia, você começa a pensar que aquilo tem um impacto real dentro do seu organismo e dentro de tudo que se gira em torno de você mesma, do que se diz energia, fora as outras questões. Eu não sei se foi esse autor, me corrija se eu estou errada, que descobriu sobre a dor que os crustáceos, as lagostas sentem, não foi isso? Peixes. Não é isso? Que quando ele fez a experiência, né, da água fervendo, quando coloca a água fervendo, porque... E como eles sentem, né? Como eles sentem por causa do sistema nervoso. Sim. Por exemplo, o boi tem um nível de dor altíssimo, né, por causa da complexidade do sistema nervoso, como a gente, por exemplo. Sim. E por esses animais não terem a complexidade do sistema nervoso, eles não sentem dor como... É muito pequeno o limiar de dor, mas ele provou que não é assim, né? Exatamente.
Ele fala sobre isso em relação aos peixes, desde a hora que está se debatendo ali, até para essa questão dessa pesca que eles dizem que é a pesca que não maltrata, né? Que eles só têm o prazer de pescar, arranca o anzol da boca e devolve. Muitas vezes, quando eles fazem isso, ou o peixe engoliu algum pedaço de anzol, ou na hora de arrancar, arranca um pedaço da boca do animal. Então, não é por aí. Do mesmo jeito que tem gente que diz: ah, já está morto mesmo, vou comer um boi, já morreu. Se todo mundo pensar assim, então nunca vai acontecer de diminuir a necessidade de se matar animais. Se todo mundo começasse a prestar atenção nisso e usasse isso como uma causa para diminuir, né, o consumo de carne, seja ela qual for, a gente ia começar a ter as coisas mudando. Graças a Deus, os fabricantes já estão começando a perceber isso, já estão começando a trazer Sim. alternativas, né? Sim, Em outros lugares, até fora do Brasil, já tem supermercados só disso, grandes e bons, né? Onde tem muitas coisas. Graças a Deus, tem toda uma economia se movimentando, sim. que a gente espera que ela cresça cada vez mais, né? Tem lugares que eles já fazem, tem a questão das galinhas serem criadas soltas, tem a questão dos animais, aí no caso falando de porcos, de vacas, enfim, que tem músicas clássicas tocando onde eles estão. Mas o que adianta isso se chega na hora de morrer, ele vai levar aquele machado na cabeça e aquilo nunca é de primeira? Inclusive, num livro desses espíritas, eles falam o seguinte, que pelo menos dopassem o animal, até porque quando ele vai com medo, aquela carga, aquela descarga de adrenalina, de medo, aquilo vai indo para o organismo. Então, a gente também come uma coisa Impregna o organismo tóxica. todo. Pois Uhum. é isso mesmo. A gente precisa ter consciência sobre isso também, né? Por que os animais sofrem, Maria Cláudia? A gente está num planeta escola, né? E a gente aprende com os nossos erros, com nossos acertos, porque a gente tem um livre-arbítrio, mas o animal não tem. Então, de que forma isso vai acontecendo? Através da dor. Parece uma coisa difícil assim, de entender, parece que é um contrassenso, mas existe um motivo para isso, do mesmo jeito que o metal ele é forjado, né, e ali está acontecendo também uma forma muito rudimentar de fazer com que você comece a sentir a dor para que a natureza e o amor vão entrando. Então, no caso do animal, ele sente a dor para desenvolver nele como é que eu vou dizer? Até as potencialidades, né? Para Porque como desenvolver as princípio inteligente, potencialidades. ele também está ali registrando tudo que vai se tornar um aprendizado lá na frente, Sim. né? E a gente não sabe o caminho que aquele Exatamente. princípio inteligente vai tomar. Sim, exatamente. Então tem essa coisa de saber para que lado ele vai depois, né? Se vai seguir para ser um ser humano que começa bem ou que já vai começar meio mal das pernas. É um colorido grande, né? De várias situações. Muito. Quando chega no ser humano, onde tem cada individualidade é uma, né? Ela já nasce já com um registro lá atrás em que ela vai se comportar de uma forma já diferente do outro, Sim, né? exatamente. Mesmo nos primórdios. Muito, muito interessante. Dali vem as respostas que o Espiritismo dá, né? Sim. Que tipos de sofrimento são impostos por seres humanos aos animais, Maria Cláudia? Olha, infelizmente são muitos. A gente já podia ter aprendido muita coisa, mas você vê desde a questão dos matadouros até... Tudo é muito em nome do dinheiro, né? Então, você vê animais que são criados por entretenimento, né? Agora, graças a Deus, aqui no Brasil não pode mais animal em circo. Mas eles sofriam demais, hoje em dia estão sendo levados para santuários. Mas a gente tem isso, a gente tem as rinhas de galo e de cães, sabe? São locais horríveis onde o cachorro está numa rinha ali, brigando, lutando pelo outro. Ele sai, é tirado de lá porque não está aguentando, dá uns pontos no cachorro e ele volta para a briga.
E você imagina o que são aqueles homens, aqueles seres que estão ali em torno, se valendo, sentindo prazer com aquilo dali. Então, são várias formas de maus tratos. Tem os rodeios, tem as próprias cobaias. E tem outra coisa que nem todo mundo pensa, e aí, por favor, não compre, adote seu animalzinho de estimação. O que acontece é que o animal ele sofre de uma forma que, quando ele vai ser a matriz, por exemplo, isso acontece mais com a fêmea, né? Eles botam aquele animal para cruzar 1, 2, 3, 10 vezes. E quando termina, é como se fosse um nada. É um pano de chão. O animal tem o útero arrebentado, a fêmea, ela tem câncer, uma série de coisas. Então, já foram encontrados, né, vários lugares que eles descobriram e que é realmente uma situação desesperadora. Esse bichinho fofinho, né? O que todo mundo sonha. Eu quero branquinho, eu quero dessa raça, ou dessa forma, né? Para encontrar ali a beleza, que é a beleza, Uhum. né? Da qual a pessoa quer, por trás tem um grande sofrimento, né? E que faz também com que outros sofrimentos estejam ao lado, que são daqueles que não são tão bonitinhos assim, e que provavelmente também tem sentimentos até encantadores, né? Porque o bichinho, quando você adota, é incrível como eles parecem que se tornam gratos, né? Como a devolução do amor é impressionante. E que estão ali sofrendo porque ninguém quer. Então, é como se você não olhasse para aquele sofrimento, olhasse para a beleza, para a materialidade, sem continuamente não enxergar aquilo que está ali na realidade, não ver a verdade dessas situações, né? E os animais, eles são muito gratos realmente. Né? Não é à toa, você vê de vez em quando, aparece na televisão, conseguiram resgatar o animal tal que estava preso, não sei o quê, às vezes vai delegado. A gente tem 2 heróis, um Bruno em São Paulo e um Bruno no Rio, que ajudam demais e que vão lá para poder tirar. São animais que estão sendo maltratados de formas que não vale até entrar no âmago da questão, mas que pelo menos agora já tem gente começando a olhar para isso. Já estão começando a prestar atenção. Até a legislação, né? E a legislação, não. Animal não é coisa. Ainda precisa de mais leis, mas assim, graças a Deus algumas já foram acolhidas aí, estão funcionando, né? Ainda é pouco, mas ainda é pouco, mas já começamos, né? Por isso que é importante falar sobre isso, né, Maria Cláudia? Para conscientizar mesmo. Animais reencarnam? Reencarnam. Essa notícia é boa, né? Reencarnam muito, inclusive. Porque como eles não têm o que reparar, eles, vão e voltam. Né? Acontece uma coisa interessante com relação a animais de grande porte, né? Como bois, vacas, mulas e mamíferos maiores, né? Que eles saem do matadouro, eles chegam nas colônias para animais, tem colônias específicas, absolutamente desesperados, fora de si, urrando de medo e de dor. Então, quando chega lá, tem uma série de pessoas muito abnegadas, que foram voltadas sempre para o amor aos animais, que estão lá para passar bálsamos nela, para abraçar, tocam músicas e leva, para você ter uma ideia, de mais ou menos 1 semana para que esses animais consigam se recompor. Mas aí, quando se recompõem, está na hora de voltar. Então, tem alguns que já vêm e talvez tragam um pouco dessa dor já, né? E esse reencarne, Maria Cláudia? Porque a gente ouve muito falar, né, que o bichinho que você teve, ele reencarna e volta, procura o dono de novo, né? Isso é verdade? Olha, a gente já viu bastante história a respeito disso. Existe e tem 2 formas, né? O Chico Xavier conta que uma média assim, de um cachorrinho, por exemplo, pode ficar até 4 anos perambulando ali pela tua casa, em espírito, né? Em alma, ali com você.
né? Já aconteceu comigo de eu estar sem cachorro, meu cachorro ter morrido, e eu senti aquele coisa assim em cima da cama. Epa, subiu alguém na cama aqui, mas não tem ninguém. E aí eu começar a conversar mentalmente com ele, falei, é você que está aqui, o que está acontecendo? Claro que às vezes eu não tenho resposta nenhuma, mas eu já vi a cama fundadinha. Olha, É, são os fenômenos que a gente começa a estudar são, e a ver que são reais, né? são. E tem outras formas também. Tem uma história, por exemplo, do Chico com a cachorrinha dele, a boneca. Uhum. A boneca ele amava, era uma vira-lata branca e marronzinha, e ela viveu com ele até ficar velhinha. O Chico chorou muito quando ela morreu e enrolou no melhor chale que ele tinha, né, em casa, e enterrou no fundo da casa dele. E aí passou o tempo, tinham amigos que sabiam que como ele gostava da boneca, né? E aí chegou uma vez, ele teve que ir a São Paulo, um casal amigo que sabia dessa história da boneca achou um cachorro igualzinho, uma cadela. E aí chegou, Chico, olha o que a gente tem para você. A boneca voltou, olha aqui como é que é igual. E aí entregaram para o Chico, ele ficou todo feliz, a cachorrinha veio para o colo, lambeu, 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 ele gosta, brincou com ela. E aí ele fazia uma brincadeira com a boneca, que era o seguinte, ele botava ela no colo e falava assim, ai, boneca, eu estou tão cheio de pulga. E aí ela vinha e ficava coçando assim com o focinho, como se estivesse brincando para tirar a pulga. E aí ele pegou esse filhotinho e falou assim, ai, boneca, eu estou tão cheio de pulga. E o filhotinho começou a dar aquelas mordiscadinhas e brincar. Aí esse casal amigo falou, olha, Chico, é a boneca voltou, olha que maravilha. Ele, não, ela não voltou. Ela está aqui e ela está ensinando para essa filhote coisas prazerosas que nós tínhamos. Olha, Era uma que forma de lindo. mostrar que ela estava ali. Nossa, que alegria, né? Uhum. Isso é altamente confortador, né? Muito, muito, muito confortador. Pois é. E como lidar, Maria Cláudia, com o luto por essa perda de animais de estimação? É uma coisa assim bem delicada, né? Inclusive, hoje em dia, a gente tem muito mais gente com animais domésticos do que antigamente. Cresceu muito isso. Cresceu muito também por causa da pandemia. Mas como é que você lida? Primeiro, muito respeito com a pessoa que está enlutada. Às vezes é a única forma de afeto que ela tem. Ou mesmo que não seja. É um ser que ela amou e que é complicado. Né? Ele é chamado um luto não reconhecido, um dos lutos não reconhecidos, porque imagina você chegar no trabalho, olha, eu não vou trabalhar hoje não, porque meu cachorro não está passando bem. Uhum. Um monte de gente vai falar, você está brincando. Ou então vai dizer, mas eu sou um cachorro, eu sou um passarinho, eu sou um gato, sabe? E o que acontece é que isso está mudando, inclusive as próprias empresas estão mudando esse olhar, porque se torna uma coisa meio assim discriminatória, né? Uhum. E você tem que abraçar esse funcionário também. Então, por isso ele é considerado um luto não reconhecido. Geralmente um luto de animal, né? Ele leva mais ou menos entre 2 meses até 2 anos. Mais do que isso já começa a ficar preocupante, porque aí a pessoa pode estar entrando numa depressão aí profunda, uma coisa mais séria, e tem que ter o atendimento de um psicólogo e talvez um psiquiatra para ajudar a passar por essa fase tão dolorida. São muitas as questões psicológicas em torno disso e que realmente não são reconhecidas. Mas vamos falar mais sobre isso, porque esse assunto é muito importante, até para que a gente possa ajudar a todos aqueles que estão em casa a lidarem com esse momento. Uhum. Então, não sai daí. Vamos tomar um café, uma água, respira e volta, que a gente vai continuar falando daqueles pets queridos que vocês têm em casa. Já já a gente volta. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Então, queridos, já estamos de volta aqui falando dos pets, daqueles animais maravilhosos e o que são eles na espiritualidade, ou o que é espiritualidade diante dos animais, como você preferir. Então, Maria Cláudia,
A gente estava falando do luto, né? Uhum. O que pode ajudar no dia a dia uma pessoa enlutada por um animal a se reestruturar? Olha, além dela poder buscar ajuda para ter um caminho, ter um lugar que abrace essa dor e essa causa e ajudando ela a lidar com isso, o que ela pode fazer? Ela pode criar uma caixa de memórias com as coisinhas que eram dele, né, do animal. A gente às vezes lembra muito mais de cão e gato do que outros animais, né? Mas a gente hoje em dia tem muito animal de estimação, inclusive porquinho andando na coleira já temos, É né? verdade. Então, assim, como é que você pode fazer? Você pode fazer esse, como se fosse um cerimonial, né? Ou ter uma forma de honrar aquele animal que tanto te deu, né? Então, você pode ter uma caixa de memórias, você pode escrever sobre isso, né? Tem gente que se tornou escritor depois que passou por essa experiência, ou virou um roteiro de filme, enfim. E ela pode também ajudar outras pessoas, né? O pessoal da proteção animal precisa de muita ajuda, né? Então, às vezes, essas pessoas, elas podem até nem querer. Às vezes você fala, arruma outro cachorro, arruma outro gato, compra outro passarinho. Mas, às vezes, a pessoa está tão sentida que ela não quer outra relação, pelo menos durante aquele momento. Uhum. Então, o que ela pode fazer? Vai visitar uma ONG, vai brincar com os animais, vai ajudar a limpar lá os canis, fazer alguma coisa para você se sentir bem, né? Que mais ela pode fazer? Ela pode se tornar uma pessoa que seja uma daquelas que recebe animais em casa em luto temporário. Uhum. Oh, desculpe, lar temporário, Lar ato falho. temporário. Porque o lar temporário é para aquele caso de, por exemplo, são protetores que pegaram um animal na rua, o animal não tem nada, está tudo bem, teve um cortezinho na patinha, está tratando. Então, às vezes, você pode chegar e falar, não, eu fico. Acho que vai precisar de uma semana, vai precisar de um mês. E aquela pessoa fica com aquele animal durante um tempo, cuida dele, e depois vai se achar um lugar para que ele realmente seja adotado por um lugar que a gente sempre fala que tem que ter muita responsabilidade para ter um animal. Você tem que saber que o animal, ele é um ser vivo, ele come, ele vai ao banheiro, ele tem várias necessidades, ele às vezes precisa de ir ao médico, né? Teve o que aconteceu com o meu, que faleceu em novembro, foi uma coisa absolutamente repentina, e você também tem que ter alguma coisa ali financeira, né? Porque não existe plano de saúde, né? Quer dizer, Proteção também, né? Que muitas vezes as pessoas querem gatos e aí não tem sim, rede na casa, sim, ou tem coisas perigosas dentro de casa que não é uma casa adaptada, né, para um isso. animal, que não é nada muito Não, rígido, né, Maria não, Cláudia, mas que precisa. consegue fazer. É interessante isso que você está falando, porque às vezes a pessoa enlutada, ela ainda não está pronta para receber um outro animal. Exatamente. Mas ela pode trabalhar em pequenas doses de afeto, esse lar temporário, até Uhum. que ela vá se sentindo à vontade, até que chega um animalzinho que ela diz assim, é esse, Sim, né? E aí ela deixa isso acontecer aos poucos. E até que ela ache aquele que vai chamar a atenção do coração dela, quando o coração dela estiver pronto. Não é sim, verdade? sim. É realmente muito interessante. É uma terapia que eu acho que vale a pena, É, né? é mais uma forma da pessoa ter o contato, sentar com aquele. Mas acontece isso que você falou. As pessoas às vezes se apaixonam e não vai adotar coisa nenhuma, ele vai ficar comigo, né? Isso Uhum. acontece muito. A eutanásia é permitida aos animais? Qual a visão do espiritismo em relação a isso? Eu tive que fazer uma consulta e estudei em alguns livros porque aconteceu na minha família. Quando é que a eutanásia é permitida? No caso, para os animais, né? Bem falar, animais irracionais. Porque eles não têm, né, os compromissos que um ser humano tem e que tem que passar pela vida e vivenciar coisas que o animal não precisa. Né? Se a gente está falando de um animal como teve o meu, tomando morfina, já não tinha mais cura, estava totalmente tomado de infecção, teve uma doença séria e rápida, ele se foi em 10 dias, ele estava bem, ele tinha 13 anos. Então,
numa hora dessas, o que que você faz? Vamos tentar o máximo, até onde ele aguenta aquela questão da dor, porque senão depois é sofrimento demais. E se aquela doença não tem mais como voltar atrás, ele não tem cura, não tem tratamento. Quando a gente fala do ser humano, a gente sabe que no último instante a pessoa tem um lampejo de lucidez e é o momento em que ela se perdoa ou que ela compreende alguma coisa que ela levou a vida inteira para não entender. Então, por isso é que não existe eutanásia para o ser humano. Mas para o animal, isso é uma forma de você acabar com o sacrifício dele, acabar com essa dor toda. Mas, de novo, eu repito, é só nesses casos. Não tem mais para onde correr, o animal já está em sofrimento intenso. Esse, no caso da minha família, era da minha irmã, era um York desse tamaninho, ele teve uma doença chamada encefalite necrosante, e o cachorro foi piorando cada vez mais, tinha crise de convulsão, a cabeça dele foi entortando, foi uma coisa horrorosa. E ela se doou tanto por aquele animal, foram mais de 4 anos ali em cima dele, que ela chegou a ficar com calos no joelho, de tanto cuidar. Mas é isso, chegou na veterinária, não tem mais jeito. Daí, ele não vai melhorar. Então, a gente foi no dia certo, marcado, eu fui lá com ela colocou ele no colo, foi muito emocionante. E aí foi dando o remedinho, ele foi indo, dormiu e foi. É como se fosse uma libertação, né? Exatamente. Então, a gente fez uma oração para Francisco de Assis, a gente pediu perdão se estivesse fazendo alguma coisa errada, mas tudo que movia ali era o amor. Esse que é o sentimento que é importante ter ali, né? Exatamente. Como os animais podem ajudar na saúde dos seres humanos, Maria Cláudia? Menina, tem várias formas. E tem coisas que a gente fica assim realmente impressionado. Porque a gente sabe que tem acho que os mais antigos, né, que a gente conhece, são os cães-guia de pessoas com deficiência visual, né? Existe, eu estava vendo há algum tempo atrás, uma senhora que tinha problemas de crises convulsivas, ela morava sozinha. Então, eles treinaram um cachorro e ele ia com a patinha lá, apertava o telefone da emergência acho que de um centro de hospitais e tal, e aí eles sabiam e iam lá na certeza de que tinha alguma coisa errada, realmente o cachorro não ia apertar o botão por nada. Há pouco tempo eles descobriram, foi através de uma mulher que achou uma coisa estranha, ela tinha um cocker. Às vezes é o tipo a raça traz esse tipo de característica. E era um cocker spaniel, né, aquele que tem aquele orelhão assim caído. E aí o cachorro vivia cheirando o joelho dela. Era coisa esquisita, esse cachorro não para de cheirar meu joelho, tudo que ela fazia. E ela estava realmente sentindo dor, sentindo alguma coisa estranha. Passou algum tempo, com essa insistência e o cachorro cheirando direto, ela foi fazer uma pesquisa, né? Foi procurar um médico e descobriu que estava com tumor cancerígeno. Então, eles descobriram que, assim como tem cães que são treinados para poder levar ajuda para animar, para descobrir pessoas, agora mesmo essa questão de Teresópolis, né? Os cães farejadores lá ajudando, tem os cães farejadores para ajudar com relação a drogas nos aeroportos, né, nas fronteiras. Então, assim, tem várias formas de ajudar. E essas são algumas interessantes que eu descobri. Com tantos casos de depressão, como animais podem ajudar essas pessoas? Também trabalham o afeto, né? Também, bastante. Já é um ponto positivo para quem tem uma depressão ter um animal ou vir a ter, porque eles realmente encantam, né? Então, a pessoa quando descobre que ela tem aquele animal e que ela estabelece uma relação de afeto com ele, ela sabe também que ela vai ter que cuidar. Então, ela pode estar largada na cama, não quer saber de nada da vida, está lá o cachorrinho só deitado, quieto, pertinho dela, respeitando aquele momento. Mas ela sabe que ela vai ter que chegar e vai ter que brincar com o gato, que vai ter que dar comida para o passarinho, que vai ter que dar banho, vai ter que fazer comida. E esse movimento dela
acaba ajudando para que ela faça outras coisas. Então, ajuda a encorajar a pessoa também a sair desse estado de inércia, de tristeza profunda. Você está falando de uma coisa, eu me lembro de um caso de uma menininha, daqui da evangelização da casa, e ela não dormia de jeito nenhum sozinha, já estava com uma idade que não era mais para dormir junto da mãe, né? Mas ela tinha um pavor absurdo e não tinha jeito. A mãe tentava, coloriu o quarto, fez tudo, casinha de boneca, e ela não dormia sozinha. Morria de medo de ficar no escuro, morria de medo de estar no quarto sozinha. E aí a mãe deu um cachorrinho para ela. E aí, de repente, né, que você pensa assim, não, o cachorro vai proteger a menina e ela vai perder o medo. Essa foi a ideia da mãe. Sim. Mas aconteceu uma situação inversa. Pelo cachorrinho ser ainda pequenininho, ser um filhotinho, ela sentiu que ele precisava de proteção. E aí ela começou a cuidar e a proteger o cachorrinho e saiu daquela posição da fraca e se tornou forte. Da vítima, né? E aí passou a dormir sozinha no quarto com ele, protegendo ele, ensinava ele, fazia tudo. Quer dizer, terapeuticamente, a gente sabe que tem situações das mais incríveis. A gente mesmo estava conversando aqui fora, eu estava contando um caso para a Maria Cláudia, em que eu botei o meu tapete de yoga no jardim, e foi aniversário do meu pai que tinha desencarnado, e eu fui fazer uma oração para ele. E aí a gente se emociona e tal, né? Depois da oração comecei a me emocionar, e o meu gato que estava lá do outro lado do jardim, de repente ele saiu correndo quando ele me viu começar a chorar. E aí ele veio e dava cabeçadas e miava e me dava mordidinhas, assim, tipo, não precisa chorar, não fica assim. Ele não sossegou enquanto eu não parei de chorar e comecei a rir com ele, né? Sai dessa vibração, vem pra cá, olha aqui, é de alegria e é isso mesmo, né? Eles encontram meios de estar trabalhando o seu afeto, a sua tristeza, ou que seja a sua dificuldade. A gente percebe que em várias situações. A gente tem também os cavalos que ajudam, né? Sim. As crianças com síndrome de Down, os autistas, golfinhos, não é verdade? Todo um trabalho ali terapêutico também, desses animais, o né? equilíbrio. E fora o que a gente vê também, né? Na internet tem um vídeo sobre abraços, que você vê, tem um ganso enorme que vem correndo e abraça a mulher. Tem a cabeça de uma vaca monstruosa deitada no colo como se fosse um gatinho, um cachorrinho, porque eles são grandes, mas não se percebem assim. O amor deles é muito maior e eles estão ali deitadinhos que nem um animal que fosse muito pequenininho. Às vezes o afeto está adoecido por conta da relação desgastada com os seres humanos, e como os animais são muito simples, né? É só o afeto mesmo. Ali você tem condições de trabalhar e ir reconstruindo as emoções que foram danificadas, né? E eles são ótimos para isso, né? Eles são muito sensíveis. A gente sabe que existem histórias de cães que entraram na casa para pegar a criança no incêndio e trazer. Existem muitas histórias. Então, assim, eu acho, até porque a gente vive, os animais ajudam a gente muito mais do que a gente deveria ajudá-los, entendeu? É verdade. Mas a gente está caminhando, né? Vamos ver se um dia a gente entende, não é verdade? Maria Cláudia, temos visto muitos animais virarem o ator principal nas redes sociais. É uma tendência? Eu acho que sim, porque eles estavam outro dia falando de como cresceu o negócio de pets no Brasil, principalmente, e cresceu no mundo, né? A gente tem uma história que é meio de enxugar gelo, porque enquanto você vê esse lado, né, de na internet está aparecendo e se tornam personagens, né? Eu sigo alguns, inclusive. Então, é muito interessante você ver aquela relação do animal com o seu tutor, e quando você se dá conta do bem que esses animais fazem, e você vê o número de curtidas e os comentários, você vê como é que eles trazem o melhor da gente,
né? É muito importante isso. E tem E um a monte de tendência é canais, aumentar né? um monte. Nossa, eles Nossa, são divertidos. Você fica olhando, você até quem não tem animal fica gosta? encantado. Sim. A minha mãe é uma que não gosta, né? Não gosta de sujeira e tal, mas ela se perde nos vídeos, aí fica mandando para mim. Aí Uhum. quando vem lá em casa, quer brincar com os meus, eu falo assim, passou a gostar? Ela falou assim, não tem como, né? É, Esses vídeos são realmente encantadores, são sim. muito bonitinhos Você vê mesmo. pessoas falarem assim: como é que eu vivi até hoje sem ter um cão? Sabe? Então, assim, e você tem essa sensação mesmo, né? Você fala, como é que era a minha vida antes? Claro, você pergunta, como é que era a minha vida antes daquela pessoa que eu fui viver, ou do filho que eu fui ter. Mas os animais agora eles estão sendo mais bem acolhidos, apesar de ter a questão do enxugar-gelo que eu estava falando, que é porque tem muito abandono ainda, Muito, né? infelizmente. Eu já peguei muito cachorro na rua. Peguei mesmo de pedir ajuda, porque geralmente para mim apareciam dois. Então, na hora de resgatar, eram dois na rua. E tentar lugar para a gente conseguir. Tem o pessoal da proteção que eu conheço, volta e meia, pega um que tem a ninhada lá de 9, meu Deus, o que vai se fazer? Trata da mãezinha, trata dos filhotes, assim que pode castra, e aí começa a divulgar para poder fazer a adoção, o processo de adoção, que é bem rígido. Tem que responder questionário, tem que mostrar que realmente tem condição de ter, não pode sair entregando para qualquer Não um, é um não. brinquedo, né? Não. Que depois joga fora. Cresceu muito o número de animais entre as famílias, considerados como um membro. Como lidar em caso de uma separação, por exemplo? É, já tem casos, tem jurisprudência para isso, né? Tem casais que tiveram que dividir a guarda porque nenhum dos dois quis abrir mão, ou então acaba um chegando à conclusão de não, tá, você fica, mas eu quero poder visitar de vez em quando, ou então vai a outra parte, se ainda tem uma relação boa, então toma aqui um para você de presente e deixa o outro comigo. Mas isso já é resolvível na justiça. Graças a Deus, né? Uhum. Eu sei de casos até de quando existem crianças, né? E aí as crianças já sofrem bastante com Sim, separação, aí o ainda juiz tem. geralmente deixa o animal ficar onde a criança fica, né? Uhum. Primeiro pela relação do animal e a criança, Sim. como a gente estava falando afetivamente, a criança se sente um pouco mais amparada, né, nesse campo, para que ela psicologicamente tenha um sofrimento menor do que o que costuma ter, não é Uhum. verdade? Mas essa história de um membro da família, ele se torna um membro da família, a gente pode também pensar, no caso de um abandono, É né? terrível. Ele sabe que ele é um A dor é membro da muito família grande. porque ele adota a família também, Sim, né? sim. Ele está ali se sentindo parte daquela família. De repente, ser abandonado não é porque ele é um cão ou um gato que ele não sente como uma pessoa sentiria, Não, claro. né? Ele tem até algumas situações que são bastante complexas de cachorros e raças de cachorros que têm características justamente de nunca mais abandonar o seu dono, nem quando ele vai desencarna, eles continuam Sim, ali ao lado, né? sim. Impressionante. Maria Cláudia, vamos falar agora de um assunto que eu sei que você vai adorar. Hum. Como era a relação de João Evangelista e os animais? Tem que diminuir o riso aqui. Isso agora caiu assim como uma luva, porque eu estou fazendo um curso na casa de Miramês, que vai tratar primeiro do livro de Francisco de Assis e depois de Maria. Eu já li os dois, são assim, tá na minha lista dos top 10, porque realmente são maravilhosos. E o que conta, né? Não sei, vou dar spoiler para alguém, mas muita gente já sabe. Francisco de Assis foi João Evangelista. João Evangelista foi o apóstolo mais próximo de Jesus. Inclusive, no curso eles estavam falando que, se você olhar em alguns quadros, algumas pinturas, tem sempre um deitado com a cabeça no ombro de Jesus. E esse é João. Ele foi o discípulo mais novo, foi o discípulo em que, quando Jesus está lá no Calvário, ele fala para Maria que ali está o seu filho,
e fala: filho, eis sua mãe, né? Deixando não só o legado da maternidade de Maria para João, mas para todos nós que somos filhos dela, né? E João, ele não era um jovem totalmente amoroso e do jeito que ele acabou se desenvolvendo. Ele ficou com Maria até ela desencarnar e foi seguir a vida dele e fazer as coisas dele. E depois de muitos anos, por questões lá do Império Romano, ele foi levado para a ilha de Patmos para que ele ficasse preso lá. Ali era uma ilha-prisão para o Império Romano. E aí o que aconteceu? Ficavam sempre 2 soldados ou 3 junto com eles e começavam a ver João falar com o vento, pregar o evangelho para os pássaros, falar com as aves, falar com cardumes de peixe. E eles não entendiam aquilo dali acontecendo, no começo ficaram achando muito estranho, mas eles foram ficando tocados por aquele evangelho que ele estava trazendo do Cristo. Então, ele acabou sendo uma pessoa, né, o mais importante ali, que trouxe vários soldados se tornaram cristãos por conta daquelas preleções todas ali com os animais e com a natureza, né? Então, o encantamento que ele tinha ali, e aí tirando o que ele sofreu, que ele era para ter morrido por causa do óleo que ele teve que entrar, né, na bacia de óleo fervente, mas, por coisas de Deus, ele sobrevive. E ele foi o único dos apóstolos que desencarnou por velhice, pela idade. E então, o que ficou disso tudo foi o tanto de maravilhas, né? Quando ele saiu da ilha de Patmos e foi para Éfeso, uma revoada de pássaros acompanhava ele, e eles estavam no barco e falou que pulavam de um lado para o outro, seres que eles não sabiam dizer, iluminados. Sim, coisas estranhas aconteciam. E o que se fala disso? A gente não tem ainda condição de entender como é que aquilo se dá. Mas o que se sabe falam sim com os animais, falam sim com a natureza, com seres que nós nunca entendemos, porque a gente ainda não pôde nem ver. E além de falar com eles, eles têm assim uma bem-querência, um amor por João, que é o que permeia esse nível de conversa. Aquilo só é possível através do amor. Então, só espíritos iluminados têm essa condição de fazer essa aproximação com os animais. E depois, quando ele reencarna como Francisco de Assis, ele já está totalmente impregnado daquela coisa da natureza, do amor por tudo aquilo que Deus criou. E é assim o início da história de Francisco de Assis, começando com João e o amor pelos animais. Nossa, interessantíssimo, né? Nossa casa, que é uma casa onde Francisco está sempre presente, né? Por causa de Clara de Assis. Sim. A gente também sente muito, tanto que os nomezinhos na caixinha de radiação, né? Animais de estimação. Você também tem os nomes dos animais de estimação. Sim. Onde a gente busca trabalhar com as crianças, nas musiquinhas e tudo, né? Sempre essa energia desses bichinhos que nos brindam, né, a vida. Você falando, eu lembrei até de uma história do Chico mesmo, né, falando com os animais sobre as formigas, né, porque a casa dele tinha um formigueiro, eram tão grandes que a casa já estava sendo comida, né? Uhum. E aí os que cuidavam do Chico falaram: Chico, não vai ter jeito, a gente vai ter que matar as formigas e a gente segunda-feira vai chegar aqui com os produtos para a gente exterminar as formigas e acabar com o problema de vez. E aí ele falou assim: é segunda-feira? Então tá. E aí, naquele final de semana, Chico foi conversar com as formigas, explicar o que estava acontecendo e falou assim: vocês vão ter que ir embora, porque senão vocês vão todas morrer, porque eles vão vir e vão exterminar.
E aí o que acontece é que quando eles vêm para matar as formigas, sobraram algumas, pouquinhas, e que o Chico diz que eram as mais insistentes, mais burrinhas e que não tinham entendido bem, mas as outras todas foram embora. Fantástico. São as questões energéticas que estão em volta dos animais, né? E graças a Deus já tem muita gente com consciência da importância desses bichinhos Sim. e o papel deles na Terra. Foi ótimo, Foi Maria crescendo. Cláudia. O prazer foi Espero meu. que vocês tenham gostado aqui de falar um pouco sobre esse assunto tão interessante, tão querido e que falam tanto de serizinhos que a gente ama muito. Um beijo no coração a todos.